Rural está de volta e agora você confere a média de preços de alguns produtos no quadro Cotações. O café despolpado em Vitória da Conquista está custando R$ 480 esta semana. A mesma quantidade do café bebida dura custa R$ 380 e o tipo Rio está sendo vendido por R$ 280. A arroba do boi gordo fecha a semana com médias de preço de R$ 132 em Jequié e R$ 142 em Itapetinga. O litro do leite está sendo vendido a R$ 1,05 em Itapetinga e R$ 1,06 em Vitória da Conquista. A arroba da carne de cabra está custando R$ 150 em Jequié. Agora, fruticultura. O quilo da manga está saindo a 90 centavos em Juazeiro. Já a caixa de tomate com 23 quilos sai a R$ 28 também em Juazeiro. Para que as plantas se reproduzam, é necessário que a polinização aconteça. Saiba como esse processo funciona na matéria a seguir. Flores são grandes atrativos e chamam a atenção em qualquer lugar. Mas para que essas e outras plantas se reproduzam e frutifiquem, um importante processo natural precisa acontecer: a polinização. A polinização é a transferência dos gametas masculinos para os gametas femininos da flor, do vegetal. Para garantir esse transporte, a natureza ou realiza pelo processo de autofecundação, onde esses grãos de pólen alcançam a estrutura feminina sem necessidade de um agente, ou então por polinização cruzada, necessitando de um agente. Dentre os agentes polinizadores, nós temos as abelhas, né, que são responsáveis por cerca de 80% da polinização das plantas das plantas nativas e das plantas de culturas agrícolas. Entre os agentes polinizadores estão seres vivos, como pássaros, morcegos e principalmente as abelhas. Mas também existem os fatores ambientais que realizam esse processo de forma natural, como o vento. Os agentes polinizadores vivos são responsáveis pela chamada polinização cruzada, e quando o pólen provém da mesma flor, o processo é chamado de autopolinização. Existem algumas plantas que a polinização pelo vento, por exemplo, é bastante eficaz. Aí não teria necessidade de um agente como um inseto ou um outro animal, como um morcego, que também é um agente polinizador, ou a borboleta, ou um outro inseto. O vento seria um dos fatores ambientais polinizadores de bastante competência. No caso das culturas agrícolas, a sua maioria necessita sim de um agente, de um vetor animal, né? E nesse caso nós temos várias síndromes de polinização e a principal delas para os vegetais é a síndrome que chamamos de meritofilia, que é o transporte de grãos de pólen das estruturas masculinas para as femininas através das abelhas e de outros insetos, mas principalmente das abelhas. Infelizmente, por conta da degradação ambiental, há diminuição da disponibilidade de polinizadores para as plantas que deles necessitam, podendo causar limitação na quantidade de frutos e número de sementes, constituindo-se em um dos maiores problemas quando se trata de produção agrícola. Apesar dos agentes polinizadores, as abelhas, né, em específico, movimentarem bilhões de reais, bilhões de euros, bilhões de dólares por ano, porque justamente como eu te falei, aumenta a produção, né, com a presença desses insetos. Apesar disso, tem acontecido um fenômeno chamado de desaparecimento das abelhas, o colapso das colônias. Isso, vários estudos têm chegado à conclusão de que o que tem acontecido com esse sumiço, desaparecimento das abelhas? O uso exacerbado, indiscriminado de pesticidas. Então, quanto mais pesticida ou agrotóxicos serem usados no período de florada, mais abelhas irão morrer. E essas abelhas morrendo, desaparecendo, vai cair a produção de alimentos no mundo. Mas aos poucos, iniciativas para conscientizar os produtores rurais vão sendo realizadas, a exemplo da campanha promovida pela UESB, que leva o título Sem Abelhas, Sem Alimentos. Então é uma preocupação que vem sendo alertada por diversos órgãos nacionais e internacionais e foi aberta recentemente uma campanha chamada Sem Abelhas, Sem Alimento. Nós temos vários alimentos presentes na nossa mesa, que dependem exclusivamente de insetos, de abelhas, principalmente, para existirem. Então, assim, essa campanha Sem Abelhas, Sem Alimento é justamente
para alertar a população de que nós precisamos dessas abelhas para mantermos vários alimentos na nossa mesa. O Produto Interno Bruto, o PIB do setor agropecuário, cresceu 4,37% nos 8 primeiros meses de 2014, na comparação com o acumulado de janeiro a agosto do ano passado. O resultado foi impulsionado pelo segmento da pecuária, que cresceu 0,84% em agosto e acumulou alta de 6,36% neste ano, quando comparado aos mesmos períodos de 2013. O desempenho esperado é resultado de um cenário positivo que conjuga a elevação dos preços e crescimento do volume produzido. Um dos destaques é o expressivo aumento da produção de leite nas regiões Sul e Nordeste, além do período de safra no Sul e do resultado dos investimentos realizados ao longo do ano. A avicultura de corte é a única atividade deste segmento a registrar queda no faturamento até agosto de 2014. O recuo de 2,83% reflete a redução do preço do frango vivo. E o SB Rural vai a mais um intervalo e volta em instantes. Não saia daí.